Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, no meio do dia. Hoje nós vamos conversar, conforme o prometido, com Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos, que vai trazer para a gente uma visão desse tabuleiro da geopolítica que começa a se reformular com a proximidade da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Gerson, seja muito bem-vindo e eu quero começar conversando com você. Aliás, eu quero te pedir para assistir conosco aqui um recado muito importante que foi dado pela deputada Maria Elvira Salazar, republicana, especificamente para o ministro do STF brasileiro, Alexandre de Moraes. Eu vou rodar aqui o vídeo e a gente comenta logo na sequência, Gerson. É rapidinho. Roda aí o vídeo. Look, there's a new sheriff in town. And Alejandro de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech. Uou! Mais claro do que isso, impossível, né, Gerson? Ela disse que já tem um novo xerife na cidade, nesse mercado, e ela estava se referindo, obviamente, ao presidente Donald Trump, e disse que o ministro do Supremo precisa acordar, que ele não é Deus, não é um Deus. O que você achou, o que você tem a dizer sobre isso, Gerson? Seja bem-vindo. Muito bom a gente retomar essa conversa, né? Ontem a gente teve uns insights no programa e hoje a gente pode aprofundar. De fato, a Maria Elvira Salazar, ela está chamando a atenção para algo que deveria ser óbvio para as autoridades brasileiras. Veja que pela primeira vez na história americana nós temos um secretário de Estado, ou seja, a maior autoridade de um governo dos Estados Unidos para formular e implementar as políticas externas, ou seja, as relações internacionais. Pela primeira vez nós temos um latino. O Marco Rubio, ele conhece profundamente o problema do Brasil e o problema da América Latina de modo geral. Maria Elvira Salazar, que foi sua colega como jornalista e que se consolidou como uma das grandes lideranças contra esses regimes ditatoriais em Cuba, Nicarágua, Venezuela, até Bolívia, e por que não dizer agora as paraditaduras de Brasil, México, ela sabe exatamente o que vai acontecer a partir do ano que vem. Por quê? Ela assinou um documento, Paulo, que questionava o secretário de Estado, hoje, o Antony Blinken, sobre as violações de direitos humanos e os ataques à liberdade de expressão, não dos brasileiros, porque ela não é tão ousada assim, mas ela fez o seguinte, de uma forma muito inteligente, fazendo referência aos cidadãos americanos e às empresas americanas e às violações que foram feitas com a ajuda de autoridades americanas. E ela fez essa pergunta para o Departamento de Estado, perguntando se há dinheiro do pagador de impostos americano subsidiando essas ações do Alexandre de Moraes. Houve participação de universidades americanas, houve participação até da USAID, ou seja, de agências americanas, e nós descobrimos que sim, Paulo. Só que o Antony Blinken não respondeu. Mas sabe quem vai assumir agora? Justamente um dos que subscreveu o documento junto com a Maria Elvira Salazar. Porque o senador Marco Rubio, que assume agora, ele mesmo vai responder a pergunta que ele fez. Ou seja, toda essa estrutura de perseguição política, e eu falo para você com muita tristeza, viu, Paulo? Porque eu cheguei ontem da Argentina e fiquei perplexo de ver como que brasileiros perseguem outros brasileiros que tentam retomar sua vida na Argentina. Há um sofrimento muito grande porque Alexandre de Moraes, por intermédio até do Ministério da Justiça, né, hoje nós temos um time, né, jogando ali entre o Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que era ex-ministro, o Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal, e realmente eles estão bem afinados nessa perseguição política. Eles pediram a extradição desses brasileiros. E essa perseguição que agora alcança a Argentina, eu quero crer que o Departamento de Estado perguntará agora ao próprio governo Milei, que é um dos grandes aliados do presidente Trump, por que nós temos 5 brasileiros presos hoje na Argentina.
4 homens e uma mulher. Por que esses brasileiros foram presos? Por um pedido de extradição, já que eles solicitaram asilo político. E eu quero crer, Paulo, que o próprio Eduardo Bolsonaro fez alguns contatos lá no CIPEC, que eu cobri também semana passada, e a própria estrutura do Poder Judiciário na Argentina vai reagir e os asilos devem ser definitivos, ou seja, asilos que garantam a esses brasileiros que estão sofrendo e fugindo da perseguição política com suas famílias e que possam tentar ainda sobreviver enquanto o Alexandre de Moraes pensa que, como a Maria Elvira Salazar estava dizendo, que é um Deus e que não é apenas um ministro da Suprema Corte do Brasil. Há uma esperança entre os brasileiros na Argentina que a situação política no Brasil se modifique, já que, obviamente, esse não é um julgamento, não é um processo jurídico. Ele é essencialmente um processo, como a gente pode observar, político. Olha só, eu não sei se o nosso espectador está vendo a coisa como nós estamos vendo, né? Porque nós vemos isso com extrema gravidade, e é o circo se fechando, né? Você tem o Milei na Argentina, aí você tem a Maria Elvira Salazar junto com o Marco Rubio apostando no Brasil, né? A Venezuela, que nós vamos falar daqui a pouco, também vai entrar aí o Edmundo Gonzalez, porque o Donald Trump disse que ele assume em janeiro, então se a gente for pegar isso como certo, né, o que ele disse, os tempos, né, os momentos de Nicolás Maduro estão contados, né, e o tempo está correndo muito rápido. Então vai restar, então, para essas autoridades que estão na mira, né, dessas outras autoridades americanas, é apenas o caminho do mar. É o caminho do mar, porque por terra vai estar tudo cercado. E, de novo, né, dando razão ao que você disse, os Estados Unidos não entrariam, né, nessa questão interna do Brasil se não tivessem, né, sido provocados, né, e foi justamente o que nos parece que aconteceu, pois está sendo investigado, né, piamente ali pelo Congresso americano a participação do FBI em todo o processo que nós já conhecemos aqui do Brasil. E se ficar verdadeiramente confirmado, oficialmente confirmado, com o Congresso assinando, o Congresso americano assinando de que houve essa confirmação, então justifica-se aí a ação da Maria Elvira Salazar e do senador Marco Rubio. E aí, meu amigo, o pau vai torar. Não há por onde correr, e ela já deixou isso bem claro com, né, essa mensagem que ela mandou. E ela representa exatamente o pensamento de Donald Trump, né? Os dois já estão inteiramente aliados, ela já divulgou inúmeras imagens, fotografias dela com Donald Trump, ela já tem se reunido com Donald Trump, Marco Rubio também, e os caras sabem exatamente o que pretendem, né, na política para South America, né, para a América do Sul. E o caminho já está bem definido. Se essas autoridades brasileiras não se atentarem para o que está acontecendo, é dar murro em ponta de faca, né? Se não acordarem para o que está acontecendo, vai ser uma perda muito grande. E ainda dá tempo de tentar arrumar as coisas, né? E o que a gente diz, arrumar as coisas? É liberar, né, quebrar um pouco essa resistência com relação à anistia irrestrita, entendeu? É flexibilizar a questão, né, da justiça eleitoral, né, com uma outra coisa que nós vamos falar um pouco mais adiante também, e por aí vai. Porque caso contrário, vai ficar ruim demais, não é, Gerson? É porque são empresas americanas. Às vezes a gente esquece, Paulo, o que foi feito com o Rumble, por exemplo, que teve que sair do Brasil porque ele não aceitou cumprir aquele ardil que foi feito pelo Alexandre de Moraes de mandar que as plataformas censurassem em segredo de justiça, e o Rumble sai do país. O Rumble é uma empresa americana, o dono é canadense, mas a empresa é americana. Quando o Elon Musk tem o Twitter, o X, bloqueado e avança-se inclusive sobre a Starlink, nós temos outra empresa americana também sendo perseguida, inclusive com o próprio Elon Musk arrolado no processo.
Então, aquela manifestação muito infeliz da atual primeira-dama do país, né, mandando o Elon Musk com uma palavra de baixo calão, né, ir cuidar da sua vida, na verdade, ela espelha, e a própria reação do Elon Musk nas redes sociais foi dizendo, olha, vocês sairão do poder. Ele, quando se refere ao próprio Alexandre de Moraes, lá ali atrás, ele reeditou aquela imagem que aparece o Alexandre de Moraes preso. Então, você está falando de ninguém menos, não só do homem mais rico do planeta, ou dono das empresas de tecnologia mais avançadas, mas de alguém que está nomeado pelo presidente Trump para auxiliar uma das secretarias mais importantes, que é justamente a que vai desburocratizar, vai retirar o Estado do cangote do pagador de impostos. Existe toda uma expectativa de um avanço tecnológico nos Estados Unidos pela desregulamentação. Fala-se, inclusive, de diminuir de 400 e poucas agências federais para menos de 100. O número que o Elon Musk tem usado emblemático é 99. Ele quer baixar para 99. Esse homem, que tem uma série de ideias e investimentos, hoje, ele olha o Brasil como um exemplo de um país que já se aproxima em atitudes das ditaduras piores que existem no mundo. Então você veja que a política externa brasileira, nos últimos dias a gente olha, você manda o vice-presidente da República para a posse de um presidente no Irã, no qual ele fica sentado ao lado dos principais líderes terroristas. Aliás, grande parte deles, inclusive, já foi eliminado. Depois você lembra que o próprio presidente Lula, ele condecorou o Bashar al-Assad durante o seu primeiro governo. Ele tem uma aproximação tinha uma aproximação muito grande com Gaddafi, com Bashar al-Assad, com Ahmadinejad, lembra do Irã? Ele tem essa aproximação justamente com esses grupos que se juntaram hoje com a política externa da China, da Rússia, numa disputa geopolítica e que me parece, Paulo, que o presidente Lula, ele escolheu ou ele caiu daquela posição que o Brasil tinha de equilíbrio para o lado errado, desceu do muro para o lado errado. Então isso vai ter repercussão, você tem toda a razão, a própria questão dos brasileiros na Argentina, os perseguidos políticos, a questão da anistia, a própria eleição de 2026, que não será feita com a ação ou a pressão dos Estados Unidos, como aconteceu a última eleição de 2022, com o Departamento de Estado do governo Biden pressionando para dizer que seriam inexpugnáveis, o nosso sistema era maravilhoso, sistema esse que nem os Estados Unidos aqui adotam porque sabe das fragilidades. Então, veja que tudo isso está no mesmo pacote, você tem toda a razão. Há um novo redesenho para a Venezuela, inclusive o Marco Rubio, não sei se você viu uma declaração que ele dizendo, olha, Maduro, você tem menos de um mês, vaza, você tem que sair antes do dono do Trump assumir, porque se você ousar ficar no governo quando o Trump assumir, não vai ter aqueles acordos que o Biden fez ali em Barbados, deixando ele produzir petróleo, porque os Estados Unidos estavam fragilizados, deixando ele comercializar ouro. Tudo isso acaba, Paulo. E eu vou te dizer, o combate ao narcotráfico ali na área de Caribe e até na área do Pacífico ali, pegando a América Central pelos dois lados, vai ser muito grande. E vai ter reflexo sobre o Cartéis do Sol, que é o cartel mais importante ali do grupo de militares que se vendeu para essa atividade criminosa, terá reflexo para os cartéis mexicanos, terá reflexo para o narcotráfico colombiano, peruano e boliviano. Então, vai ter um redesenho, Paulo. E o Brasil, infelizmente, nos últimos tempos, seja no Foro de São Paulo, seja nas opções do Celso Amorim, que é, na verdade, o chanceler de fato, né? De direito é o Mauro Vieira, mas o Celso Amorim ele tem uma influência ainda com a cabeça lá no século passado, ali da Guerra Fria, ele ainda olha aquela ideia de comunismo, capitalismo e não viu que o mundo avançou. E nós precisamos colocar o Brasil inserido nessa nova onda. Infelizmente, Paulo, por causa da ideologia, o Brasil está ficando para trás.
E Gerson, é o seguinte, o mundo está mudando muito rápido, né? O avanço tecnológico, né, ele está muito rápido, a evolução tecnológica está fantástica. E essas pessoas que são governantes hoje pertencem a um outro tempo. Nada contra ou nada relacionado à idade, né, propriamente dita, porque a pessoa pode ser, né, idosa, mas está acompanhando a evolução dos tempos. E essas pessoas que estão aí estão presas no passado, lá em 2003 ainda, ou seja, a coisa mudou muito rápido e essas pessoas não estão acompanhando. Está havendo um buffering aí na cabeça dessas autoridades que não estão conseguindo caminhar com essa evolução. Só que nós vemos outro lado aí, né, totalmente diferente. Por exemplo, Donald Trump está inteiramente atualizado com o que há de mais moderno hoje no mundo. E, como a gente comentou no programa de ontem, muita gente está tremendo. Você vê o Bashar al-Assad já caindo fora, ou seja, tudo mudando na Síria, o Irã complicado, a Rússia já pulando para trás, né, dizendo que aquela questão de criar uma moeda única não era culpa dela, ninguém na Rússia começou com isso, que quem começou isso foi o presidente brasileiro, botou o dedo em risco, foi o Lula, aquela coisa toda. Então está todo mundo tremendo. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: por que que as autoridades brasileiras que estão hoje aí, no judiciário principalmente, não vão temer o que está sendo prometido, o que está sendo avisado, o que está chegando agora, né, dos Estados Unidos? Por quê? Você acha que as autoridades brasileiras vão conseguir peitar sozinhas, né, o que está vindo por aí, ao ponto do senador do PT, líder do governo no Senado, dizer que um Trump não tem moral para falar de BRICS? Os Estados Unidos não tem moral? Os caras ficam parecendo aqueles pinches. Sabe qual é? Aqueles pinches nervosinhos que ficam latindo, uau, 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 achando que o dono está por trás. Só que não há dono por trás. E a gente está alertando, né? O que seria interessante era que essas autoridades colocassem o pé no chão, a mão na cabeça e caminhassem para a pacificação, que é o que nós estamos pedindo aqui sempre, estamos alertando para isso, porque senão vão sentir o peso da foice que eles tanto amam, né, Gerson? Você sabe que quando se fala em BRICS, o Brasil ele perde uma grande oportunidade de se aproximar mais da Índia, porque a Índia, eles têm uma posição pragmática muito inteligente em relação a esse tema. Veja que você falou do Sergei Lavrov, que falou, olha, não fomos nós que começamos com essa ideia aí de moeda do BRICS, não. Mas também eu ouvi uma declaração também do Modi, do primeiro-ministro da Índia, dizendo também que não tinha nada sobre uma nova moeda do BRICS decidido. Por que que ele também faz essa declaração? Porque a Índia, do ponto de vista da defesa, da área militar, ela tem um passado de uma indústria que absorveu tecnologia da Rússia, mas atualmente a integração dela é justamente com os países ocidentais. Ela faz parte de um grupo que contém a China ali, junto com a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra ou Reino Unido e Estados Unidos. Então você veja que a Índia, ela joga muito bem nesse tabuleiro. Ela agora está fazendo um porto para justamente escoar parte da produção com os iranianos. Então, ela joga com os iranianos, ao mesmo tempo ela sabe que o principal opositor é a China, inclusive teve grandes problemas de fronteira, mas aproveita o BRICS para justamente, pela primeira vez em décadas, os dois chefes de Estado conversaram sobre a questão militar de fronteira. Então a Índia, ela está no BRICS, comercialmente ela sabe que ela precisa estar bem no contexto do comércio com o Ocidente, porque ela depende muito da tecnologia, da inserção tecnológica com o Ocidente, mas ela joga um jogo inteligente. E o Brasil, infelizmente, Paulo, ele resolve subscrever o que a China diz, junta-se com a Rússia nessa ideia de uma geopolítica na América Latina, ainda ligada ao Irã, ao Hezbollah, olha para o Oriente Médio com uma visão contra Israel, ou seja, toma posições completamente diferentes do que faz a Índia. Então, se a gente tivesse o mínimo de bom senso, nós restabeleceríamos essa posição diplomática do Brasil histórica de ser um país que não se engaja nesses conflitos, consegue lidar comercialmente com a China sem perder o contato
com o Ocidente, com a União Europeia, com os Estados Unidos, ou seja, com os seus maiores vínculos, inclusive culturais, mas não. De um tempo para cá, o pessoal resolveu, né, Paulo, como você diz, sem a estatura geopolítica para tal, latir como esses cachorrinhos que você está falando. É o que se chama do anão diplomático, né, que foi feita essa acusação por Israel ao Brasil, e que a gente tem visto que, de fato, infelizmente, essa fase do governo brasileiro, ela tem trazido um isolamento muito maior. Você veja que foi feita a reinauguração agora da Notre Dame, estava lá o Elon Musk, estava lá o Donald Trump, foram convites para mais de 100 chefes de Estado. Eu não sei se o presidente Lula foi convidado, mas o Zelensky lá estava e o Lula não. Então você veja que há um isolamento muito mais por essas decisões, essa vontade de se alinhar ou de se manter subserviente, caudatário da política externa chinesa. Mas isso não é bom para o Brasil, viu, Paulo? Eu creio, inclusive, que o governo Lula vai entregar algo pior do que o Dilma II. Esse Dilma III está se configurando como um governo que vai deixar o Brasil atrasado talvez 1 ou 2 décadas do que está acontecendo no mundo. Na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, na área de blockchain, na área de Web3, tanta coisa está acontecendo e o Brasil está ficando para trás, Paulo. E os caras, Gerson, impressionantemente não aprendem, cara. Eles não aprendem, estão vendo a coisa acontecer e não aprendem. Nós estamos ainda na metade do mandato, ainda faltam mais 2 anos aí pela frente. Nós já estamos vivendo essa turbulência toda e ainda tem todo esse tempo ainda pela frente. Agora, já que estamos falando disso aí, você estava na Argentina, você presenciou ali na sexta-feira, nós tivemos aí o anúncio do fechamento do acordo do Mercosul com a União Europeia. Obviamente que esse acordo não será de imediato bom para o Brasil, será bom para a União Europeia, mas nós vamos enfrentar muitas dificuldades durante esse percurso todo, né? E muita gente querendo ganhar, né, ter um bônus político nessa história. E essa questão você pode ter certeza absoluta que até 2026 vão tentar, né, aproveitar, né, dessa situação para ganhar politicamente com isso, né? Vão explorar bastante esse fato. Mas a verdade é que não é interessante. O Milei disse que até mesmo o Mercosul se tornou uma prisão para os países signatários. Como é que você viu essa questão, Gerson? A ideia, a concepção do Mercosul foi muito boa. Até se você acompanhar os 20 anos, houve realmente um incremento do comércio regional gigantesco. Sai-se de um patamar pequeno de uma relação comercial do Brasil, particularmente olhando do Brasil para os seus vizinhos, em que multiplicou por 10, por 20, esse número de comércio bilateral ou da região. Isso é muito bom. Agora, quando a gente fala da Europa, esse acordo já vem sendo costurado há 25 anos. Veja que quem mais avançou nesse acordo foi o governo Bolsonaro, que chegou a avançar, fazer as últimas tratativas, mas você sabe que essa questão ideológica, novamente, e que tem, claro, conexão com a própria política econômica do atual governo, ela afastou o Brasil de um passo muito importante que estava sendo dado, que tem a ver com esse acordo com a União Europeia, que é a aproximação da OCDE. Por que tem a ver um assunto com o outro? Porque várias das questões que ainda terão que ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e cada um dos países tem que transitar essas negociações aí nos próximos anos, elas também têm a ver com índices, com parâmetros que o Brasil já estava perseguindo na negociação com Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro de aderir à OCDE. Agora nós temos a Argentina caminhando para a OCDE. E a Argentina, Paulo, verdade seja dita, o PIB inteiro da Argentina, você pega o país inteiro, ele é menor do que o PIB de São Paulo. Então você vê a dimensão do que é o Brasil, o peso que tem o Brasil na região. E é uma lástima que a gente não perceba que haveria uma possibilidade muito grande de um incremento não só de comércio, de relações, mas o Brasil ele investiu no passado no projeto de poder do Foro de São Paulo, que, na verdade, é um grande freio de mão para o desenvolvimento, porque o comunismo, o socialismo, ele é a antítese da liberdade econômica, e hoje o que o Milei está falando é o seguinte, olha, o Mercosul hoje,
ele mais atrapalha do que ajuda. E sabe quem está chegando a essa conclusão também, Paulo, e está sofrendo muito? A União Europeia. Hoje, a União Europeia está em crise. Hoje, nós temos uma União Europeia com problemas enormes na indústria da Alemanha, do norte da Itália. A França já está numa situação de dizer o seguinte: olha, o nosso tratado está claudicante, está por um fio. Por quê? Exatamente por causa da burocracia. Essa frase que o Milei usou para o Mercosul, o Draghi, o italiano, que foi o presidente do Banco da União Europeia, ele fez um relatório na semana passada que ele falou a mesma frase. Ele disse: hoje a União Europeia, ela mais prejudica, ou seja, ela mais amarra do que prospera. Você sabe que das empresas de tecnologia no mundo, as principais empresas de tecnologia no mundo, das 50 maiores, só tem 4 europeias. E se você olhar em termos de dinheiro, não tem nenhuma europeia. Então, a Europa ficou para trás. Essas empresas hoje todas estão nos Estados Unidos, predominantemente, e na China. E onde é que está toda aquela tecnologia europeia? Sabe o que aconteceu? As startups, toda aquela pujança foi para os Estados Unidos. A Europa perde competitividade por quê? Porque a União Europeia se transformou num bloco de tanta burocracia, de tanta legislação. Veja que a União Europeia agora ela está legislando para conter a inteligência artificial. E o Brasil está indo na mesma direção. A Europa hoje ela está coibindo a liberdade de expressão e o Brasil está indo na mesma direção. E onde é que está havendo a proliferação do desenvolvimento tecnológico hoje? Nos Estados Unidos, aqui. Por quê? Porque aqui, ao contrário, está se desamarrando o desenvolvimento da indústria de blockchain, de Web3, de inteligência artificial. O Trump, inclusive, nomeou um czar para a fronteira, não é verdade? Mas ele também nomeou um czar de inteligência artificial e tecnologia de blockchain. Por quê? Porque o Trump falou: nós não podemos ficar para trás. Agora é hora de desregulamentar para que a iniciativa privada floresça. E a União Europeia está travada. O Brasil está indo no mesmo caminho. E o Milei percebeu. Por isso que ele fez essa declaração. E eu ouso afirmar que esse acordo com a União Europeia não sai antes do término do mandato do presidente Lula. Por quê? Há muito obstáculo, tanto do ponto de vista da União Europeia quanto do Mercosul. Então, se for avançado pelo menos algumas coisas na área comercial, tudo bem, mas aquilo que a gente gostaria de ver, realmente uma integração entre os dois blocos, hoje, como o Milei falou, há mais demérito do que mérito nesse tipo de iniciativa, infelizmente. Tá certo, Gerson. Chegamos ao final desse nosso programa aqui no Meio do Dia. Muitíssimo obrigado por sua participação e no decorrer da semana a gente volta a se falar. Na sexta-feira nós estamos de volta para a gente fazer uma análise do que aconteceu durante a semana. Obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima. Eu que te agradeço, Paulo, e nós precisamos voltar a falar sobre os brasileiros na Argentina. Eu vou te pedir que a gente prepare uma pauta especial. Eu conversei com várias famílias lá e voltei perplexo de ver como nós temos hoje 150, 200 brasileiros, famílias na Argentina pedindo asilo político, que é uma vergonha para o nosso país. Tá certo. A gente acerta aqui o dia e de repente a gente volta no meio do dia para falar exclusivamente sobre isso, tá? Eu te chamo aí. Um grande abraço aí. Tô vendo que tá fazendo uma tarde de muito sol aí, hein? Na Flórida. Verdade. Isso é muito legal. Cheguei da Argentina aqui, peguei a Flórida. Essa época é a melhor do ano, né? Você sabe bem. A Flórida, na parte de outono, inverno e primavera, é imbatível. É um dos melhores lugares do planeta para se viver. Um grande abraço. E a gente se fala. Tchau.